Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 703. Então, nós paramos aqui, ó. Essa crença tem sido largamente explorada graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com dinheiro. E não é isso que... Essa não é a única... Não é por essa a única finalidade que as crenças religiosas existem. Me diga, aliás, me diga que não. Me diga que as religiões atuais no ano de 2021, a finalidade delas é evangelizar a alma, instruir a alma, ensinando-lhe a imortalidade da alma, ensinando-lhe que todos nós nos encontramos num mundo de provas e expiações, de ação e reação, lei de causa e efeito. Me diga que as religiões pregam isso, que na atualidade a reencarnação é lei de Deus, que faz parte do progresso e da evolução do espírito. Você entendeu? E que todos nós nos encontramos num processo de desigualdade necessária de acordo com a nossa evolução, de acordo com o que nós fizemos em existências passadas, e que nós temos que nos preparar para o nosso retorno ao plano espiritual, através da paciência, da resignação, da humildade. Me diga que as religiões ensinam aos seus adeptos de que a dor, o sofrimento, a doença é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos, e que nós nos encontramos nesse mundo de provas e expiações, resgatando débitos do passado, expiando dívidas, quitando as nossas dívidas. Me diga isso, que as religiões existem na Terra com esta finalidade. Você não vai conseguir me dizer o contrário, porque impera justamente o contrário. Aliás, você não vai conseguir me dizer isso. Não, Luiz, a finalidade das religiões aqui na Terra é dizer isso tudo à humanidade, mas não dizem, tá? Você nunca ouviu uma religião dizer isso. Ah, mas o Espiritismo diz. Mentira. O Espírita diz. Mentira. Presta atenção numa coisa. Espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência primeiro. Então, equivocam-se quem pensa que Espiritismo é religião. Outra coisa. Espiritismo é filosofia. E por último, é religião. Por que por último? Porque todo espírita verdadeiro
que abraça a ciência e a filosofia, ele não necessita dizer que o espiritismo é religião, porque entre a ciência e a filosofia já existe a religião que religa o ser que se encontra desligado de Deus a Deus. Então, não há necessidade de dizer que o espiritismo, por último, é religião. Nós temos que separar isso, separar esse joio do trigo. Nós temos que separar. E, por incrível que pareça, eu vejo muitos engravatados dizendo ali, para a plateia, que o espiritismo é ciência, filosofia e é religião. Isso é uma forma de enganar também o público que ali está presente, porque não falam a verdade. E aqueles que estão ali na plateia saem, vão embora para casa, todos iludidos. Parece que eu vivo a falar mal de religião. Não, gente, é tentando mostrar as nuances. Observe para você ver agora nessa pandemia. Desculpe. Observe nessa pandemia de 2021. Estou falando de 2021, mas vem lá de 2018. Deixa para lá. Existe duas denominações na Terra que fingiu que nada estivesse acontecendo nessa pandemia. A primeira chama-se católica e a segunda chama-se o espírita. Porque, gente, espírita é uma coisa, espiritismo é outra coisa. Não vamos confundir as coisas, por isso que existem as confusões. Fulano, vamos no centro espírita comigo? Vamos. Aí chega, não, vamos no centro espírita comigo. Ah, não vou não. Ah, por quê? Ah, lá baixa preto velho. Mas qual o problema? Ah, eu não vou não, por quê? Ah, lá bate a tabaco. Eu não vou não, por quê? Ah, lá esfuma cachimbo. Centro espírita? Em centro espírita existe preto velho, atabaque, cachimbo, reiki e apometria, gente. Existe. Eu peço apenas que as pessoas que vão contra o que eu falo, porque muitas pessoas dizem que eu sou falador, mas me prove então. Pegue as 5 obras básicas de Kardec e grifa lá abaixo Kardec dizendo que a doutrina espírita ela prega tudo que eu estou aqui dizendo. Não. Kardec, ele veio separar o joio do trigo. E o joio é essa lavagem que a gente vê por aí. E o trigo é o que de mais belo sobrou que existe nas 5 obras básicas. Eu vou morrer, a pessoa pode me chamar do que quiser. Eu não estou nem aí, eu estou a serviço de Deus, eu não estou a serviço eu tô a serviço de Jesus, eu não estou a serviço do homem, não. Você acha que eu vou me calar por causa de uma autoridade? Como certas pessoas já entraram em contato comigo para poder me amedrontar? Você acha que essas autoridades da Terra vão me amedrontar? Não vai não, gente. Essas autoridades sabem onde eu moro. Se quiserem fazer alguma coisa, que façam. O corpo está aqui. Como José de Freitas Arigó, quando foi preso uma vez, porque
o delegado da época lá equivocado, achando que o juiz não, da época lá, o juiz achando que ele estava cometendo prática ilegal da medicina, o prendeu. Aí ele, Dr. Fritz, na época, que também não é Dr. Fritz, é só um pseudônimo, Dr. Fritz pegou e disse: vocês podem prender o médium, mas vocês não prendem o espírito, sou eu. Vai querer me calar? Não vão conseguir me calar. Você entendeu? Então me prove o contrário. Então por isso que existe esse equívoco, essa bagunça. Centro espírita, caboclo, fulano de tal. Essas pessoas não têm conhecimento. Isso é uma falta de vergonha. Isso é falta de conhecimento, falta de cultura. É falta de intelecto, é falta de moral. E muitas pessoas que descem a lenha no espiritismo. Aí você chega e pergunta para a pessoa assim: você conhece espiritismo? Eu falo assim: conheço. Lá perto de casa tem um centro espírita. Ah, tem um centro espírita? Como que é lá os trabalhos? Ah, lá eles tocam atabaque, lá eles fumam cachimbo. Espiritismo? Agora você sabe quem é o culpado por isso aí? Aqueles que se dizem espírita, que buscam casas espíritas apenas para descarregar as energias negativas da bagunça de sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, corre às casas espíritas para poder descarregar. Aí lá também encontra os presidentes lá mal informados e sem instrução, aí vira aquela bagunça. Mas voltando à questão, nessa pandemia, os católicos, principalmente o Papa, ele se protegeu numa redoma de vidro e não meteu a mão no bolso para doar 1 centavo para a Organização Mundial de Saúde na questão de ajudar a humanidade e de ajudar os laboratórios a um estudo mais profundo a respeito de uma vacina para imunizar a humanidade. 1 centavo não foi retirado dos cofres do Vaticano, mas a roubalheira continuou como se não houvesse acontecido nada no mundo em matéria de pandemia. A roubalheira continuou. As ofertas, os dizimistas tiveram que continuar depositando na conta das igrejas. Paga-se o casamento, paga-se o batizado, paga-se a missa, paga-se tudo. E Deus precisa de dinheiro? Deus come arroz e feijão? É o que eu já disse aqui esses tempos atrás. O que os adeptos do catolicismo têm feito, e de outras religiões, mas eu estou falando agora do catolicismo, o que os adeptos têm feito é sustentar esses vagabunda na preguiça. Luiz, mas pelo amor de Deus, vagabunda, preguiçosos, ociosos. Porque desde lá do topo até a um padre é tudo vagabunda, não trabalha. Que profissão esses vagabunda têm? Vive nas costas da humanidade. Nem 1 centavo ajudou para comprar uma cesta básica para uma família necessitada nessa pandemia. Mas a roubalheira continuou. Agora eu pergunto a você outra coisa. Consta-se por um acaso que a Federação Espírita Brasileira também ajudou com 1 centavo nessa pandemia? Não consta.
Não consta. O espírita, que se diz representante do espiritismo, adepto do espiritismo, parece que tem escorpião no bolso. Ele amealha tesouros e guarda no banco. E o espírita é aquele que se diz ter conhecimento. O que adianta amealhar tesouros na terra, onde o ladrão ou as traças consumirá? As consumirão. Nós temos que amealhar tesouro no céu, simbolicamente. É no céu. É através do caráter, da moral, da cultura, do conhecimento, da libertação do espírito, da libertação da alma. O espírita também não fez nada em prol dessa pandemia aqui na Terra. Você acha que eu estou falando só do católico? Não estou falando mal, não estou falando mal. Eu estou mostrando um estudo. E é aí que as pessoas confundem. Acham que eu estou falando mal. Agora, não generalizando. Isso é relativo e é complexo. Porque muitos católicos, muitos adeptos ajudaram e ajudam muitas pessoas com cestas básicas aqui, com cestas básicas. Adeptos é uma coisa. Vamos raciocinar? Adeptos do catolicismo é uma coisa. Do catolicismo é uma coisa. Então, os adeptos, você bate a porta da casa deles, eles te dão um prato de sopa, eles doam cestas básicas. Eu estou falando padres, bispos, papa, o clero. Eu não estou falando dos adeptos, dos católicos. Por isso que o processo é relativo e é complexo. Por isso que é difícil entender o que passa aqui nessa cabeça minha. Por isso que muitas pessoas descem a lenha em mim. Mas não tô nem, quer descer a lenha? Desce a lenha. Mande mesmo lenha. Porque assim eu acendo a fogueira e continuo, né, na festa de São João eternamente. O espírita. Olha, solidário como os espíritas também é difícil. Os espíritos são muito solidários. Quantos espíritas doam cesta básica, sopa, agasalho, ajuda? Mas eu pergunto a você, o que as federações espíritas no Brasil têm feito em prol dessa pandemia? Me prove o que a Federação Espírita Brasileira tem feito. A Federação Espírita Brasileira doou tantos milhões para a Organização Mundial de Saúde. Federação, gente. Não confunda Federação Espírita Brasileira ou federações de todos os estados com adeptos do espiritismo. Porque os adeptos, tem muitos adeptos que são solidários. Por isso que existe o complexo e o relativo. Por isso que nós, no esmiuçamento, nós não generalizamos. Porque existem muitas pessoas boas em todas as áreas religiosas. Mas lá em cima, aqueles que coordenam as ovelhas, eles são os sovinas, os mão de vaca. Eles são os avaros. Só prestam para roubar da humanidade. Mas evangelizar a humanidade, que é bom nada. E entra a reencarnação e sai desencarnação, entra a reencarnação e sai desencarnação, e o danado do espírito ou da alma encontra-se na mesma desgraça no processo evolutivo, na falta de cultura, na falta de moral, na falta de conhecimento. Agora, isso é em todas as religiões. Isso é em todas as religiões. Vamos analisar agora uma outra coisa.
A favor dos evangélicos? Não, não é. Aqui nós não estamos a favor de ninguém, nem contra ninguém. Mas muitos evangélicos, muitas denominações evangélicas têm ajudado muitas pessoas durante esse momento de pandemia. Tem algumas denominações religiosas no Brasil, que eu não vou citar nome, que doa todo mês cesta básica para um número enorme de pessoas que encontram-se passando dificuldade nesse momento. Aí você fala assim, mas eles têm que ajudar mesmo, porque eles roubam demais. A questão aqui não é enxergar o defeito de ninguém. A questão aqui é enxergar a necessidade do próximo, se colocar no lugar do próximo. Muitas pessoas não acreditam no Covid-19 até ele ir parar numa UTI de Covid. Depois que ele vai para a UTI do Covid e que ele vê gente morrendo aqui, gente morrendo ali, e ele pensando assim, meu Deus do céu, eu vou ser o próximo. Enquanto ele não passa por isso, ele não se conscientiza assim de que o negócio é sério. Mas infelizmente aqui na Terra é assim, né, gente? Nós temos o hábito de dizer assim, eu não tenho nada a ver com o meu vizinho da frente, nem o do fundo, nem o da esquerda, nem da direita. O problema é deles. Mas a hora que acontece na tua família, você cala a boca e você ajoelha e pede a Deus ajuda, né? Então por que você, a hora que o vizinho está passando necessidade, por que você não se coloca no lugar dele, não se ajoelha e pede a Deus por ele, se todos nós somos irmãos em processo de evolução? Sofra com o teu vizinho. Se solidarize com a dor do próximo. Todos esses que estão morrendo com o Covid-19 aí são nossos irmãos em processo de evolução. É necessário eles passar por isso? É necessário. Mas não custa nós orarmos uns pelos outros, porque eles se encontram num processo de resgate coletivo individual, porque uma vez com a doença, se chega a desencarnar, nem a presença da família eles têm lá no velório, e nem velório existe. Mas nós não acreditamos, né? Nós assistimos na TV, desgraça de tudo quanto é forma, e a gente, né? Não tá nem aí. Problema deles. Mas hora que acontece com a gente dentro de casa, né? Hora que a gente depara com um familiar com câncer, com HIV, hora que a gente depara-se com um filho envolvido com droga, né? Um filho da gente preso, hora que a gente se vê com o Covid-19, aí a gente acorda, né? Mas por que a gente acorda? Porque infelizmente aqui na Terra é assim. Nós precisamos passar, nós só acordamos para a realidade divina mediante a dor, o sofrimento, o ranger de dente, as lágrimas, o arrependimento, né? Nós só acordamos quando nós somos visitados pela desgraça, pela dor. Só nessa hora que a gente acorda. E pode ser que aquela hora seja tarde perante essa existência. Então, por que nós não aproveitamos e seguimos os mandamentos das leis de Deus, que nos diz que devemos hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje? Será, gente, que nós vamos esperar cair numa UTI de Covid
para depois a gente acordar? E outra coisa, a humanidade tem orado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, pelas pessoas que trabalham na linha de frente? Quase ninguém tem orado. O reconhecimento da humanidade é muito pouco perante esses guerreiros, esses batalhadores, esses lutadores, que se você está vivo aí, é graças à triagem que eles fizeram na tua vida, é graças aos medicamentos que eles injetaram no teu organismo, é graças ao zelo, o cuidado deles. E a humanidade tem rezado por esses seres todos os dias. Não rezam, não oram, porque são ignorantes, são orgulhosos. Agora você viu por que as pessoas dizem que eu sou falador? Porque eu falo a verdade, e a verdade dói, mas tem que ser dita. E enquanto eu vivo no corpo eu vou jogar isso na cara da humanidade. Quem não quiser, que saia do grupo, que saia do canal. É muito simples, vai lá, deleta. Mas eu deixar de dizer a verdade, não vou deixar de dizer, não. Vamos para o próximo vídeo.